A vida no campo. Observando a imagem, podemos perceber a existência de elementos comuns de quem vive nas zonas rurais, como plantação, criação de gado e paisagens naturais. A imagem, de forma geral, representa uma propriedade rural familiar. Viver do que vem da terra. Os primeiros seres humanos buscavam, no ambiente ao redor, tudo de que precisavam para sobreviver. Eles coletavam frutas e caçavam animais para se alimentar. Recolhiam galhos, folhas e pedras para fazer objetos e mudavam de um lugar para outro à procura de alimento. Com o tempo, e em um processo muito lento que continua até hoje, as técnicas agrícolas e a criação de animais foram sendo desenvolvidas. Esses avanços fizeram os seres humanos do passado estabelecerem uma relação nova com a terra. Eles não precisavam mais mudar de lugar constantemente, pois aprenderam a manejar a terra para que ela se tornasse fonte de alimentos, o que ainda acontece. Assim, eles começaram a se fixar e a construir moradias nos lugares que escolhiam. Para as tarefas de plantar, colher, extrair madeira e criar animais, os seres humanos desenvolveram diversas técnicas e ferramentas ao longo da história, que foram e continuam a se modernizar. Observe os exemplos a seguir. O machado de sílex era usado para cortar madeira, carne e alguns vegetais. Também podia ser utilizado como arma. A enxada de ferro era semelhante às ferramentas utilizadas ainda hoje. Usada para cavar a terra, ela é composta de uma espécie de chapa metálica e de um cabo de madeira. Na enxada rotativa, um conjunto de lâminas se movimentam em círculos. Ela remexe a terra, preparando o solo para o cultivo de vegetais. A terra importa, e muito. A terra é fundamental para a sobrevivência humana. Precisamos dela, por exemplo, para produzir alimentos e fixar nossas construções. Atualmente, a maioria das pessoas vive em cidades, mas é o campo que fornece boa parte dos alimentos que consumimos, a fim de que os alimentos sejam produzidos para uma quantidade cada vez maior de pessoas. Tecnologias agrícolas continuam a ser desenvolvidas. Ao lado dos tradicionais utensílios e máquinas mais antigos, como enxada, arado, carro de boi e outros, existem diversos produtos, ferramentas, máquinas e veículos desenvolvidos com tecnologias inovadoras, cujo objetivo é aumentar a produção no campo. O desenvolvimento de novas técnicas, utensílios e maquinários usados na agricultura e na pecuária é resultado de pesquisas e experimentos feitos por profissionais de diversas áreas, com destaque para os agrônomos, que é o profissional que estuda o solo e as plantações. Embaixo podemos ver a sede do Instituto Agronômico do Paraná, um local em que se realizam pesquisas sobre matrizes agrícolas, sementes, mudas, entre outros, visando ao melhor desempenho da agricultura em todos os âmbitos. O grande negócio e o negócio familiar. Quando os antigos humanos se assentaram em comunidades fixas, a produção de alimentos tornou-se responsabilidade das famílias que formavam esses grupos. À medida que a produção aumentava, os trabalhos passaram a ser divididos entre os membros das comunidades. Assim, havia pessoas especializadas na plantação, na colheita e no preparo dos vegetais para o consumo. Com o passar do tempo, essa realidade mudou, dando origem a empresas especializadas em produção agrícola. Essas empresas não cultivavam os vegetais para consumo, mas para venda. O surgimento de grupos empresariais de produção alimentar não significou o desaparecimento das formas tradicionais de cultivo da terra. Pequenos produtores, de base familiar, ainda são responsáveis pela produção de alimentos. Esses produtores cultivam vegetais tanto para consumo próprio quanto para venda. As técnicas de plantio e cultivo variam desde os mais tradicionais, em que as pessoas trabalham diretamente a terra, até as mais recentes, em que são usadas máquinas em diversas etapas do processo.